Então, iniciando a gravação hoje da unidade 4, tá? Nós vamos iniciar na sessão 4.1, os slides, então, eles estão todos disponíveis na primeira sessão de toda a unidade, tá? Os slides na íntegra. E as aulas gravadas, eu estou disponibilizando o link, né, para acesso no YouTube, que está disponível no meu canal. Hoje, o tema abordado nessa unidade 4 é vigilância epidemiológica, tá? Tanto no aspecto nutricional e sanitário dessa vigilância epidemiológica no Brasil. A seção 1, ela trata de todas as definições, os objetivos e como é feita a atuação da vigilância epidemiológica e nutricional no Brasil. Depois nós vamos relembrar alguns aspectos relacionados ao CISVAM, tá? E, por fim, a gente vai fechar com segurança alimentar e sua associação com a ocorrência de doenças, tá? Hoje, então, de acordo com as definições, os objetivos e a atuação, nós vamos ver que a vigilância é responsável por um aspecto muito importante epidemiológico, que é a investigação, né, de diferentes doenças, a sua análise, sempre de acordo com o tempo, com o espaço e os fatores que influenciam essa ocorrência. Então, de maneira geral, a vigilância epidemiológica, nutricional e sanitária é uma ferramenta importante de análise, tá? Em um determinado tempo e também espaço da ocorrência de doenças na população. Lembrando, então, que a partir da análise da vigilância epidemiológica e nutricional, que nós conseguimos definir quais são os principais determinantes da ocorrência dessas doenças. Com isso, é proposto tratamento, tá? Essa análise, então, sempre envolve situações que fogem da normalidade, ou seja, situações atípicas, como, por exemplo, surtos, epidemias, pandemias e as suas diferentes associações. Determinando, então, associações precisas, é direcionado não só o tratamento nutricional, como principalmente o tratamento clínico, tá? Para que essas doenças, elas não avancem, né, não atinjam um número maior de pessoas e, consequentemente, também não levem uma sobrecarga ao Sistema Único de Saúde. A vigilância epidemiológica e sanitária, ela está dentro do SUS, tá? Como um critério importante de investigação de surtos e agravos, para dentro do SUS, está fazendo, então, referência, contra-referência, relacionando com os profissionais de saúde a melhora do tratamento clínico, tá? E também nutricional. A vigilância, ela tem diferentes tipos de ação, tá? Então, as ações mais importantes são ações de prevenção e controle de doenças crônicas não transmissíveis. Aqui, no sentido de prevenção, né, nós temos principalmente as campanhas, né, de vacinação, como um forte exemplo aí de prevenção dentro do Sistema Único de Saúde. E esse controle das doenças crônicas não transmissíveis, principalmente, é feito pelo acompanhamento nutricional nas unidades básicas de saúde desses grupos já acometidos por essas doenças, né? Para que não ocorra um agravo ainda maior. Aqui, então, nós temos ações a nível primário, né, de promoção, e também a nível secundário, e não desejando que esse paciente vá para um nível terciário, né, ou seja, que ocorra um agravo dessas doenças crônicas não transmissíveis. Os fatores de risco, eles são tratados para que essa doença não evolua e para que haja cura, né? Lembrando que doenças crônicas não transmissíveis têm cura. Eu não falo do diabetes tipo 1, né? Que é insulino dependente. Mas eu falo do diabetes tipo 2, hipertensão, dislipidemias. Todas essas doenças, com bom acompanhamento nutricional e clínico, né? É possível, sim, desse paciente chegar à cura, uma vez que ele não tem os agravos associados, tá? A vigilância também faz ações de promoção no que diz respeito a meio ambiente e saúde do trabalhador. A vigilância em saúde que vê, por exemplo, dentro dos locais de trabalho, se esse local não está gerando maior agravos para promover doenças do trabalho, tá? E checa, né, como um todo e analisa os dados da saúde da população brasileira. Esse monitoramento contínuo das informações de saúde é muito importante para nós checarmos, né, situação de saúde do Brasil e também determinados municípios, região, estado. Nesse sentido, gente, a vigilância nutricional dentro desse processo faz sempre um controle sistemático, né, diário, detalhado e contínuo, tanto de coleta de informação como análise e interpretação e também disseminação dessas informações para o público em geral.
Por que se fala tanto de obesidade, né? Porque sabe-se dentro da vigilância nutricional que hoje é uma doença crônica não transmissível que atinge grande parcela da população. Então, essa disseminação da informação faz com que ocorra continuamente um processo de educação nutricional, né? Ou seja, conscientizar a população que esse é um dado que vem crescendo, assim como, né, hipertensão, diabetes tipo 2, e nesse sentido precisa, né, ser divulgado para que as pessoas se conscientizem mais, né? Lembrando que o processo de educação é um processo longo, né, difícil, e tem uma barreira muito grande entre divulgar essas informações e ter, de fato, o conhecimento da população, a educação em saúde dessa população. Esse é um trabalho árduo de conscientização e faz com que esse profissional sempre esteja, né, nesse processo que nunca termina, né? É um processo contínuo de informação. Além disso, né, algumas atividades que giram em torno desse processo é o monitoramento também da situação de saúde, a prevenção e o controle dessas doenças. Com uma boa divulgação de dados, sabendo a real situação de saúde, é possível fazer que dentro das atividades de rotina de tratamento clínico e nutricional, sejam incorporados esses números, sejam incorporados esses fatores de risco, fatores agravantes da doença, para que melhore a situação alimentar, né, do grupo atendido ou até mesmo da população local, né? No que diz respeito à lei que ancora, né, e ampara todo esse processo de atividades da vigilância alimentar e nutricional, nós temos a Lei 8.080, né, que é a lei que fala desse conjunto de ações contínuas para a promoção da saúde. Lembrando que a lei 8.080 está na Constituição Federal, então garante aquele princípio, né, da saúde, um direito de todos e um dever do Estado. Nesse sentido, gente, a vigilância nutricional, ela é um fator determinante para diminuir e prevenir os riscos de saúde no que diz respeito aos problemas sanitários vigentes no Brasil, né? A vigilância epidemiológica, é muito legal essa figura aqui, ela leva em conta ações voltadas para o público em geral, determinadas pela ocorrência de doenças e da busca, né, por informações em saúde, que diz respeito a esse conhecimento do agravo, né, de todos os fatores que podem prevenir ou determinar para que esse agravo aumente. Além disso, né, através desse conhecimento, da geração de informação, da divulgação dessas informações, são direcionadas as ações de prevenção em saúde. Então, se nós temos hoje uma boa ação de prevenção e promoção em saúde, deve-se à atuação da vigilância epidemiológica, tá? Os métodos adotados, então, seguem esse passo a passo, tá? Eu vou ler aqui para vocês, explicar um pouquinho. Na semana passada, nós vimos um pouco desse tópico de coleta de dados. Em nutrição, super importante estar conhecendo, então, esse padrão alimentar e nutricional da população. Hoje nós temos, por exemplo, o Vigitel, a POF, que são exemplos, né, de pesquisas feitas que levam em conta esses indicadores de padrão alimentar e padrão de saúde, né, critérios antropométricos da população e ocorrência de doenças. Então, essas são duas grandes pesquisas de coleta de dados, envolvendo toda a população brasileira e sendo direcionada, né, pela vigilância alimentar e nutricional. Os dados do Vigitel e da POF são dados populacionais importantes para a gente estar conhecendo, então, o panorama de saúde e doença da população, tá? Além disso, esses dados, né, com base na coleta, identificam os principais problemas em saúde da população e, com isso, é super importante, porque identificando esse problema, é direcionado como prioridade ou não determinado agravo. Ou seja, hoje no Brasil, por exemplo, em termos de vacinação, é prioridade a gripe, né, por conta do H1N1, junto com o Covid, nessa época do ano, geraram um grande número de pacientes doentes, né, infectados por diferentes tipos de vírus, e hoje também o sarampo, né? Então, campanhas de vacinação grande que são controladas aí hoje com uma série de preocupação pelo governo, esses são dois exemplos, tá? Sem contar também, principalmente aqui em Londrina, tá? O rotavírus, também é um outro exemplo de controle, né, de vigilância epidemiológica e nutricional, porque está cometendo grande parcela da população, junto com esse surto aí do Covid, né?
Então, a partir desse momento, né, onde são identificados esses problemas, as ações são direcionadas e é feito o alvo. O alvo do sistema são grupos populacionais específicos, como, por exemplo, vacinação prioritária de idosos e vacinação prioritária de profissionais de saúde no que diz respeito à gripe, né? Por quê? Esse alvo do sistema são grupos mais vulneráveis, assim como o sarampo, menores de 1 ano, tá? Porque sabe-se que, se não controlar, a mortalidade é maior, porque já coletou dados, identificou problemas em outras situações, em locais e tempos determinados, que essas pessoas eram mais acometidas. Por isso que é direcionado esse alvo, tá? Além disso, né? A vigilância, ela também contribui para definir objetivos de tratamento para cada doença em particular. Não somente vacinação, mas protocolos de trabalho, tá? Vocês lembram que eu falei bastante para vocês numa disciplina passada a respeito dos cadernos de saúde? O SUS hoje tem cadernos de saúde para obesidade, para hipertensão, né? Tem grupos de tratamento específico. Por quê? Porque, através da vigilância, verificou-se, né, essa necessidade de padronização do tratamento dentro do sistema. Então, cada doença em particular, ela tem o seu tratamento direcionado pelo sistema. Hoje, um grande exemplo disso é o caderno, né, de atenção em saúde. O próprio CISVAN, né, o monitoramento de questões específicas antropométricas e nutricionais, dentro daquele sistema que eu já trabalhei com vocês em outras disciplinas. Então, a geração de informações também é uma forma, né, de estar padronizando esse tratamento clínico. Além disso, os mecanismos de detecção e também investigação de casos, ou seja, casos raros, suspeitos, casos clínicos que necessitam de um tratamento especial, é alvo também de controle da vigilância. O primeiro local comunicado, uma vez que surge uma doença que não tenha muita prevalência na população, é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, porque esse caso ou esse surto específico, uma vez identificado e comunicado à vigilância, ele passa a ter uma maior visibilidade, tanto municipal, como estadual, como nacional. Há uma época para trás aí, eu não sei se vocês ouviram falar sobre isso, né? O Guillain-Barré, aqui em Londrina, teve grande associação com a presença da dengue. Então, a vigilância comunicada a partir disso, junto com a UEL, passou a desenvolver estudos, né, direcionados a esses casos de Guillain-Barré, associados à ocorrência de pessoas que já tiveram dengue uma vez ou múltiplas vezes. E hoje, dentro da UEL, tem todo um amparato, né, junto com essas questões de divulgação de dados em saúde, para verificar associações entre a ocorrência de dengue e a presença futura, né, de Guillain-Barré, que é uma doença rara, que acomete o sistema nervoso, a pessoa fica totalmente paralisada, né, uma doença muito debilitante. Então, olha a importância disso. Surgimento de casos novos me traz também um maior estudo epidemiológico e, consequentemente, um melhor tratamento para essas pessoas, porque eu analiso, interpreto esses dados e faço medidas de controle e tratamento específicos, tá? Que é esse ponto aqui de recomendação de medidas pertinentes de prevenção e controle. Eu sei, então, que hoje, em Londrina, foi descoberta essa associação que foi multiplicada para outros locais. Então, além da divulgação das informações, que é um ponto super importante, nós temos também esse link aqui super, né, importante de tratamento, recomendação e prevenção de ocorrências de mais agravos relacionados a uma doença específica, nova ou não. Por quê? Sabe-se que a dengue é uma doença que vem sendo tratada há muitos anos. Só que nós temos essa série de questões relacionadas à dificuldade do controle epidemiológico, e então está surgindo mais agravos relacionados à dengue. Um exemplo dela né, desses agravos é o Guillain-Barré, tá bom? Alguma dúvida até agora, gente? Ô, professora. Esses lá... Oi, Gabi. Acho que foi 3 slides atrás que você tinha falado sobre as ações da vigilância sanitária. Esse daqui? Isso aí, para assistência em saúde. Quais são as ações relacionadas ao meio ambiente, tipo,
questão de Uma sanitarismo? ótima pergunta. Por exemplo, agora, a gente está citando o exemplo da dengue, né? Os agentes de saúde, os agentes epidemiológicos que vão de casa em casa, eles fazem um controle ambiental do problema, certo? Porque eles verificam, por exemplo, focos de água parada. Nesse sentido, essa é uma ação epidemiológica ambiental, né, de controle, de cuidado local, para que não se agrave ainda mais a situação da dengue. Outro exemplo de situação ambiental são os agentes de saúde do PSF. Você lembra daquele conceito básico de determinantes de saúde, tratar diferentes os diferentes, que é a equidade? Uhum. Então, a situação ambiental por um cadeirante é super importante, que me diz respeito à acessibilidade a recursos de saúde. Então, a vigilância epidemiológica pode fazer um mapeamento de saúde local e falar, por exemplo, da necessidade de calçada, suspensão, né, de vias ou maior acessibilidade no local próximo ao PSF. Por isso, Gabi, que sempre quando eu vejo um PSF, eu vejo que ele é diferenciado, e esses que são próprios, assim, novos, você vê que o próprio layout dele arquitetônico leva em conta essas questões de acessibilidade, melhora de situação ambiental no que diz respeito, portas mais amplas, vasculhantes, janelas, né, que possibilitem melhor ventilação, iluminação. Isso são questões ambientais, né? Mas eu acho que um exemplo bem mais fácil para você estar vendo são os agentes epidemiológicos que batem, né, de casa em casa para controle da dengue. Uhum. Entendi. Mais alguma coisa? Nossa. Alguém mais, gente? Vou voltar então e vou seguir, tá? Esse slide aqui, então, é super importante, porque ele faz um resumo, né? Então, de todas essas ações e do papel da vigilância epidemiológica e nutricional. Aqui, olha, a coleta de dados, então, diz respeito à atenção primária do problema, uma vez que, a partir de uma coleta bem feita, eu consigo divulgar esses dados e gerar informação, tá? Esses dados, eles podem ser demográficos, idade, renda, ambientais, no que diz respeito à cultura, aspectos socioeconômicos, questões, como eu estava comentando com a Gabi, de meio ambiente também, né? Geolocalização, dados socioeconômicos e de mortalidade. Essa geração dos dados de mortalidade, hoje a gente vê a importância disso, né? Bem clara, assim, com esse exemplo do Covid. Se eu tenho mais mortalidade, eu verifico que a doença está mais de difícil controle. Então, em termos epidemiológicos, isso é um agravo muito forte de que não está sendo bem controlado o problema, né? E agravos de mortalidade e morbimortalidade também giram em torno do que eu estava falando, né? Morbidades associadas a uma doença, ou seja, o quanto que potencialmente a obesidade leva a outras doenças, a outras morbidades. Então, a gente sabe que controlando-se bem a obesidade, nós conseguimos controlar bem o aumento da ocorrência da hipertensão, do diabetes, das dislipidemias, porque sabe-se que a obesidade é uma morbidade que gera fatores de risco para outras morbidades. Então, por isso que ela tem que ser amplamente divulgada, o seu controle, e ter aspectos de educação e saúde tão voltados para esse público. Porque se cresce a obesidade, cresce também outras doenças associadas a ela. No Brasil, então, o principal trabalho, né, da vigilância nutricional é o CISVAM, né, que hoje funciona desde a década de 70 dentro do PNAM. Ou seja, o CISVAM foi criado para monitorar situações relacionadas à alimentação e nutrição no Brasil, como uma política, né, já muito antiga de vigilância, ou seja, coleta e geração de informações de dados associados somente a questões alimentares, tá? E também nutricionais. Hoje o CISVAM, ele garante tanto o aspecto relacionado de qualidade de alimentos, qualidade de refeições consumidas no Brasil, como práticas alimentares saudáveis, né, que previnam doenças e também distúrbios nutricionais.
Hoje, o Sisvan, ele mapeia toda a cadeia produtiva de alimentos, tá? Até o alimento que chega à mesa desse nosso paciente. Esse monitoramento tem como objetivo direcionar e monitorar a situação de segurança alimentar e nutricional do Brasil. Uma vez que eu, monitorando esses dados, eu consigo, né, gerar informações para o governo federal, municipal e estadual, para que eu tenha um maior controle de insegurança alimentar e nutricional. Ou seja, o Sisvan trabalha com fortalecimento da segurança alimentar e nutricional, aspectos quantitativos, qualitativos de consumo e também aspectos relacionados à soberania alimentar, né? Divulgação de informação que seja culturalmente aceita para que uma alimentação seja mais soberana, né? E, consequentemente, tenha menos insegurança alimentar naquela localização. Especificamente, o Sisvan tem uma atuação muito forte junto ao programa Bolsa Família, ou seja, para conscientizar esses beneficiados, né, do programa, que grande parte desse recurso deve ser, sim, direcionado para uma alimentação de qualidade. A vigilância alimentar, então, ela está incluída na rotina de todos os estabelecimentos públicos de saúde. Por quê? Hoje, dentro dos determinantes e dos condicionantes do Bolsa Família, nós temos que a nutricionista que faz todo esse processo, né, de pesar, medir essas crianças para ver se, de fato, né, a situação de saúde está modificando, principalmente no que diz respeito a indicadores nutricionais de saúde. Os profissionais, então, aqui lembrando que nós, nutricionistas, fazemos uma coleta de dados, análise dos dados e envio desses dados para o governo federal, dentro da plataforma do Sisvan, tá? Que está no Sistema Único de Saúde. Através da geração desses dados, localmente, no município e também no estado e na nação, é feito o planejamento e a geração, né, de ações para combater distúrbios nutricionais, principalmente analisando esse padrão de consumo que influencia na ocorrência de doenças, tá? Esse aspecto aqui é super importante, então, de um trabalho direcionado pelo Sisvan. Essa daqui é o logo, né, do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, e aqui a gente tem os exemplos das informações que são coletadas pelo nutricionista. Informações para acompanhamento, né? Numa primeira consulta é verificado o sexo, né, o gênero, a idade e a data de nascimento, e periodicamente é mensurado a altura, peso, né, caso tenha um novo paciente, peso ao nascer, acompanhamento gestacional com esse indicador super importante de peso pré-gestacional, aleitamento materno, também verificado toda essa questão da idade gestacional com a data da última menstruação e de acompanhamento de todas as doenças relacionadas à nutrição. Além disso, né, o Sisvan, ele tem alguns indicadores de acompanhamento, que são os indicadores que a OMS trabalha, né, que acabam sendo determinantes para que o Bolsa Família seja monitorado, porque fazem parte dessas condicionalidades, tá? Então, altura por idade, peso por altura. Lembrando, gente, que a altura é um indicador muito importante nutricional para verificar distúrbios relacionados à alimentação e nutrição. Porque eu sempre volto a falar, cronicamente, a desnutrição, se ela gerar um impacto na altura, eu já faço esse link que esse paciente está sendo mal nutrido a um intervalo de tempo muito grande, tá? É por isso que o indicador altura sempre é trabalhado dentro desses programas nutricionais, tá? O tipo de aleitamento materno, o porquê de não estar ocorrendo aleitamento materno exclusivo, principalmente até os 6 meses, adequado aqui, junto com esse tipo de aleitamento materno, introdução da alimentação, né, para essas crianças. O ganho de peso gestacional, esse indicador é super importante para verificar problemas maternos e também possíveis agravos nutricionais dessa criança. Eu sei que se eu tenho um ganho gestacional excessivo, eu tenho maior risco de pré-eclâmpsia, maior risco de diabetes gestacional, que geram impactos na saúde também da criança, tá? Não só da mãe. E estado nutricional da gestante, que também faz um link com esses comentários relacionados à ocorrência de doenças e possíveis complicações gestacionais que geram um impacto muito grande nesse sistema de saúde, porque eu sei que tem complicações, né, na gestação e provavelmente, né, com certeza, também na saúde dessa criança.
Alguns objetivos, então, verificados é o acompanhamento desse comportamento epidemiológico das doenças, além de detectar precocemente a ocorrência de doenças novas, de surto, gerar dados no que diz respeito à ocorrência de epidemias e também mudanças da distribuição do padrão de saúde e doença, identificando, por exemplo, os grupos que são mais afetados e, com isso, eu direciono melhor a situação de saúde, né? Além disso, eu recomendo também, com a geração desses dados, possíveis medidas de controle dessas doenças e avalio quais as medidas que podem ser feitas para intervir dentro do processo saúde e doença e fazer com que esse processo não piore, tá? Ou seja, eu tratar melhor num tempo adequado para que o sistema não fique sobrecarregado, tá? Isso faz parte de interromper a cadeia, né, doentia dos agravos das doenças relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis. Se eu tenho um tempo maior, essa doença ela passa de um processo agudo para um processo crônico. O que me dá esse processo crônico da doença? Maior chance de ocorrência de outras morbidades, de outros agravos de saúde, não somente um. Então, ao invés de eu tratar uma doença, se ela passa a ser crônica, eu vou tratar múltiplas doenças. Consequentemente, eu tenho maior chance de ocorrer outros problemas em saúde que são normalmente incapacitantes. Um exemplo clássico disso, né, é o pé diabético que por conta de uma descontrole da glicemia gera amputações, então esse paciente ele fica incapacitado. E além disso, né, gente, identificando esses problemas precocemente, eu consigo intervir antes de ter mais difícil controle essa doença, tá? Um obeso, se eu já identificar o sobrepeso nesse paciente, é mais fácil de tratar do que quando eu tenho um obeso grave, fazer com que esse paciente só tenha solução mesmo com a cirurgia bariátrica, tá? Nesse sentido, então, é super importante interromper essa cadeia, né, de cronicidade, ou seja, de ocorrência dessas doenças crônicas não transmissíveis que contribuem para um padrão de morbimortalidade na população bem maior, né? Aquela frase, prevenir é mais fácil do que tratar, tá? Além disso, garantir que a população, né, tenha consciência de todos esses problemas e auxiliem, né, em todos os aspectos relacionados à prevenção e eliminação de risco de ocorrências de todos os problemas em saúde que são de controle nutricional, por exemplo. Alguns dos propósitos da vigilância alimentar e nutricional é garantir a segurança e a soberania alimentar, né, uma vez que se respeita esses padrões culturais da alimentação. Além disso, detectar e registrar possíveis crises alimentares agudas, aqui deficiências nutricionais, tá, que está gerando em torno desse ponto. Então, as deficiências nutricionais são combatidas pelos programas nutricionais de suplementação de ferro, suplementação de vitamina A, campanhas relacionadas, né, à disseminação de polivitamínicos também. Além disso, acompanhamento do crescimento e nutrição infantil. O nutricionista faz o acompanhamento de todos aqueles indicadores da OMS, peso por altura, altura por idade, né, peso por estatura, peso por idade, por aí vai, tá? Para verificar se essa criança está tendo um bom desenvolvimento, né, e crescimento. Por que esse público materno infantil é tão trabalhado? Porque eu sei, né, se desde cedo eu começo a combater esses agravos nutricionais, futuramente eu vou ter menos problema, tá? É a questão da prevenção. Acompanhamento do crescimento e da nutrição infantil e também alertar o governo sobre os ajustes econômicos que podem ser feitos à destinação de recursos para alimentação e nutrição. Se eu não tenho dados gerados, se eu não tenho uma situação em saúde muito bem determinada, eu não consigo verificar quais os principais problemas. Se eu não tenho identificação de problema, eu não tenho destinação de recurso. Porque realidade local é diferente. Aqui, eu sei que, por exemplo, em Londrina, pode ter mais hipertensão do que tem em Arapongas. Então, a destinação de recursos para o tratamento da hipertensão em Londrina tem que ser maior do que Arapongas, que tem mais diabetes, tá? Então, nesse sentido, esse é um ponto super importante também de alerta governamental através dessa geração de dados. A atuação da vigilância. Aqui, gente, é um pouquinho... essa aqui é a capa, tá?
das orientações básicas para coleta e processamento de dados. O nutricionista tem que ter uma capacitação, porque essa geração de dados ela tem que ser bem feita, porque é ela que fornece as informações em saúde. Então, é sempre feito capacitação, essa é uma cartilha de informação, tá? Para que a rede de serviço funcione bem. Uma vez que, disponibilizando boas informações coletadas, eu gero uma melhor notificação no que diz respeito à investigação epidemiológica. Com isso, o fluxo de análise de dados, né, e de informações, ele é mais bem feito, e nesse sentido eu consigo, né, através de só um clique no computador, dentro do Sysvan, averiguar a real situação de saúde daquele município, porque eu tenho dados bem coletados, dados bem digitados, né, e, consequentemente, dados bem analisados. O sistema de inteligência epidemiológica no Brasil, ele promove a pesquisa. Isso é importante para, então, analisar, interpretar essas informações que são produzidas e recomendar, né, mudanças de práticas de prevenção e de promoção em saúde. Nesse sentido, gente, é importante que essas informações de saúde, elas sejam bem divulgadas para atingir a população também e fazer com que os profissionais de saúde e a população em geral tenham um bom diálogo para melhor controle desses agravos. Sempre é feito esses boletins epidemiológicos. O que isso quer dizer? Vocês lembram que o Ministério da Saúde estava fazendo isso com o Covid? É a divulgação dos dados na mídia, ou na TV, ou em revistas, né, de amplo alcance nacional, ou até mesmo dados científicos gerados, porque a partir dessa divulgação eu também vou estar contribuindo para a questão relacionada à prevenção, porque a própria população tem um acesso, né, a esses dados e vê a gravidade desse processo de saúde, de doença, né, na população. Além disso, também é feita divulgação de notas técnicas, todo ano, né, é feito um balanço geral sobre isso, e gerado, né, divulgação ampla no sistema. Os dados da POF, que eu falei de consumo alimentar, giram em torno também dessa divulgação, que é uma forma de nacionalmente verificar como está o aspecto relacionado à alimentação e nutrição. Gente, tudo bem? Tudo. Alguma dúvida? Então, eu vou passar para a explicação da atividade prática, tá? Eu deixei aqui uma situação, né, problema, só para introduzir aí dentro desse modelo ENAD sobre os aspectos relacionados à promoção em saúde. A promoção em saúde é o alvo da epidemiologia e das políticas públicas de saúde, de forma, então, que se estabeleçam intervenções capazes de sanar algum problema de saúde na população. Os serviços de vigilância epidemiológica, sanitária e nutricional podem ser considerados um conjunto, né, de ações que resulta da vigilância em saúde dentro de uma população. Com base nisso, né, com base no estabelecido, a análise dos dados a seguir, que eu vou mostrar de mortalidade, deve ser feita para verificar, então, como que está a situação de mortalidade aqui, gente, mortalidade infantil, crianças menores de 5 anos no Brasil. Aqui é um dado retirado do Instituto Trata Brasil, do Conselho Nacional de Pesquisa de Estados, dentro do Ministério da Saúde. Fala um pouco das principais doenças infecciosas que são causas de morte aqui e algum acompanhamento anual sobre como está sendo feito essa força de trabalho para o controle da diarreia e também de doenças relacionadas à falta de saneamento. Vamos ver, então, por partes, tá? Esse primeiro gráfico aqui, eu quero que vocês acompanhem comigo. Fala um pouco da incidência de morte por doenças infecciosas por 100 mil habitantes. Em países ricos, que é o marrom mais escuro, e em países emergentes, que seriam os países subdesenvolvidos. Qual a incidência de doenças infecciosas, de morte por doenças infecciosas em países ricos na década de 70? Quer saber a porcentagem, Jaque? Isso. 13% ali.
13. E em 2015, o que ocorreu com esse valor? Diminuiu. Diminuiu para 8. Já em países subdesenvolvidos, saiu de 40 para 18. Porém, é maior ou menor, Sandra? Aumentou, né? Aumentou. Aumentou em termos de porcentagem, né? E para 2015. Isso. Por mais que tenha diminuído para os dois tipos de país, né? Tanto nos subdesenvolvidos como nos ricos, ainda continua mais prevalente em 2015 nos países emergentes. Isso quer dizer, olha, que está eficaz, né, o controle dessa mortalidade por doenças infecciosas, porém, ainda é uma doença relacionada à renda desses países, né, à renda dessa população. Então, eu posso fazer algumas inferências a respeito disso. Aqui, no que diz respeito à distribuição das 10 principais causas de morte no Brasil, isso aqui é um dado muito importante de população total, olha. Em 2012, qual foi o tipo de doença que mais matou a população? As doenças crônicas. As doenças crônicas, quantos por cento? 72. 72. Então, se eu comparo com doenças infecciosas e violência e acidente, eu tenho que a destinação de recurso tem que ser maior para qual tipo de doenças? No caso ali das doenças crônicas, né? Das doenças crônicas, porque são elas que impactam mais a questão de morte no Brasil. Além disso, eu posso inferir que as medidas feitas não estão sendo tão eficazes, porque está crescendo muito esse valor, correto? Sim. Só que, quando eu vejo doenças infecciosas, que são doenças aí, então, que são doenças transmissíveis, eu vejo, olha, que desse total de 16% de mortes relacionadas às doenças infecciosas, 340 mil casos por ano são de doenças relacionadas à alimentação, por infecções gastrointestinais. Olha a importância da nutrição nesse processo. Se eu tenho educação em saúde aqui no que diz respeito à boa higienização de alimentos, boa higienização de questões ambientais, né, de cultivo de alimentos também, de vigilância em cadeia produtiva, eu deixaria, né, então, de que essa doença cometesse uma parcela grande da população. Além disso, aqui fala um pouco do custo anual do afastamento de trabalho por internações por diarreia, que é um tipo de infecção gastrointestinal, né? Eu tenho que, no Brasil, nesse ano de 2012, eu tive 175 milhões de pessoas afastadas do trabalho e o custo de internação por diarreia no SUS é de 125 milhões de reais. Parece algo corriqueiro, né? Tratamento de diarreia ou de infecção gastrointestinal, mas só olha o tanto que eu deixaria de economizar fazendo educação alimentar e nutricional para a higiene adequada de alimentos. Então, super importante. E aqui lembrando, né, de questões sanitárias relacionadas a essa propagação do Aedes aegypti. Hoje, né, várias pessoas são infectadas, aqui esse dado já é de 2016 e 2017, por dengue, chikungunya no Brasil. Então, aqui, o saneamento básico e questões relacionadas ao controle da propagação da dengue no Brasil deixaria de impactar muito o sistema também. Eu não tenho quanto é gasto, mas com certeza é muito mais do que para tratar a diarreia, tá? Aqui, gente, algumas questões de estudo. Aqui eu quero que vocês falem de qual a principal causa de morte no Brasil por esses gráficos aqui, ó, tá? Esse daqui que a gente discutiu em 2012. Destaca a importância da nutrição nesse processo de prevenção, com base nesses gráficos aqui, tá? Principalmente nesse, que distingue doença crônica, doença infecciosa e violência e acidente. Na 2, como nutricionista pode desenvolver em nível de atenção primária uma atividade voltada para a diminuição do caso de internação por infecções gastrointestinais em crianças menores de 5 anos. Então, vocês vão falar um pouco de uma atividade que vocês fariam para diminuir esses casos, tá? Voltado para esse público aqui.
Lembrando, por serem menores de idade, tem a importância dos pais aí nesse processo, tá? E 3, considerando o crescimento das doenças transmissíveis, né, dengue e zika, quais os aspectos nutricionais devem ser priorizados no tratamento e prevenção dessas doenças? Parece que não, mas a nutrição tem uma importância muito grande. Eu nunca tive, né, graças a Deus, nenhuma dessas duas, mas a gente sabe que a alimentação adequada tem uma importância grande no tratamento, tá bom? Alguma dúvida, gente?